Bom dia! Que a nossa quinta-feira, 6 de março de 2025, seja muito boa. E especialmente porque nós estamos iniciando o nosso dia, a nossa tarde, a nossa noite com a oração, com a meditação e a reflexão no Evangelho de Jesus. Você já percebeu que muitas vezes o céu responde à oração fazendo parecer que foi por acaso? Isso acontece muitas vezes conosco. Quantas vezes você já viu algo se resolver de forma inesperada e pensou: será que foi pura sorte? Mas será mesmo? Será que você acredita nisso? Não, a oração nos ensina a reconhecer o que nós chamamos de acaso. Está a mão amorosa de Deus, da providência divina, de Jesus e de Maria, nossa mãe, agindo em silêncio para nos guiar, para cuidar de nós. Acredite, é uma resposta silenciosa que recebemos desses seres espirituais superiores e que estão sempre conosco. A resposta de Deus, de Jesus e de Maria, nossa mãe, muitas vezes chega de maneira sutil, nos pequenos detalhes, nos encontros inesperados ou nas soluções que parecem surgir do nada. É nesse por acaso que a nossa fé se fortalece, percebendo que nada escapa ao olhar atento do nosso Pai Celestial. Então, você pode acreditar, confie no tempo de Deus e mantenha a oração como seu alicerce, diário. Ore, faça a sua prece, faça da sua prece um diálogo com essas três entidades superiores: nosso Pai, nossa Mãe e nosso irmão. E o que parece casual, com certeza pode ser um milagre acontecendo em sua vida. Então, pensa nisso. Ore constantemente. Creia que eles estão com você. Creia que os bons espíritos estão fazendo companhia contigo. E o seu dia será muito melhor. Tenha certeza que será muito melhor. E vamos então para a nossa reflexão, para a nossa leitura no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, percorrendo por várias aflições que nós temos na nossa vida. Estamos no item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Importante que as provas voluntárias são aquelas provas que nós procuramos por livre e espontânea vontade. E o verdadeiro silício, silício escrito com C, porque silício escrito com S é um produto químico, um elemento químico, é um elemento químico. Mas o silício escrito com C é uma tortura, é um sofrimento que determinadas pessoas faziam e até fazem, em si próprio. É uma utilização de uma túnica, de um cinto, de um cordão, com cerdas muito grossas que prejudicam, que doem a pele, macera a pele, machuca, como uma penitência.
Então são pessoas arrependidas por algum fato, por alguma situação. Então elas praticam esse sacrifício voluntário, essa tortura voluntária em si próprios. Então por isso que o título é Provas Voluntárias, o verdadeiro cilício, a verdadeira tortura, né, em algumas situações. E nós estamos aqui agora na parte 3, né? Na parte 3 do nosso texto, onde assim está escrito: grande distinção cumpre aqui se faça, pelo que se vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas evitáveis consequências que acarreta. Então esse texto, Provas Voluntárias, Verdadeiro Cilício, ele foi nos ofertado por um anjo guardião. E nesse texto, né, então ele diz, né, no começo, na primeira parte, onde nós já falamos, ele fala a respeito das nossas dores, né, das nossas provas, e que nós devemos lutar para vencer essas provas. E que através das lutas é que nós vamos nos fortalecendo. Depois ele fala também do aumento das provas voluntariamente. Como que a gente pode estar aumentando as nossas provas voluntariamente. E esse aumento de provas só serão positivas quando você aumenta a sua prova em favor de uma outra pessoa, tá? Nunca em favor ou em benefício próprio. E agora ele está nos dizendo assim: se contenta com a sua prova, com a prova que Deus te deu, que já são pesadas demais. Então não aumenta, não vai, elas já são difíceis, então não aumente essas provas. Por quê? Porque é o padrão do nosso planeta. No planeta de provas e expiações, nós não teremos provas fáceis, nós teremos provas que nos farão ser fortalecidos, mas vamos sofrer, vamos ter sofrimentos, ter dores, ter que ter coragem, vontade de lutar contra elas, né? Lutar contra as nossas mazelas. Então Deus quer que você olhe para o seu problema e lute para resolvê-lo. E porque é aí que está o seu caminho da regeneração. Então, o nosso caminho da regeneração é lutar contra o problema que nós temos, é lutar, é buscar uma solução para os problemas que nós estamos enfrentando. Como você vir a arranjar mais problemas, você vai enfraquecer o seu corpo. Porque quando você nasce, quando eu nasci, a gente, né, vem com as forças proporcionais com a cruz que nós temos que carregar. Então, por isso,
Não enfraqueça seu corpo aumentando os seus problemas, buscando provas voluntárias, buscando mais problemas para a sua vida. Por exemplo, quando você nasceu, você tem provas para resolver. Para resolver esse problema, você vem com o seu corpo com 100% de energia para resolver esse problema, tá? Se você desperdiça essa força, essa energia, vai lhe faltar para resolver, para enfrentar a sua prova, que com certeza não é uma prova fácil, né? Uma prova do desemprego, uma prova de um diagnóstico ruim, uma prova de perda de entes queridos. Então, não aumente as suas provas. Tenta fazer com que a sua luta, todas as suas energias sejam encaminhadas para vencer este sofrimento ou essa dor. É mais ou menos assim, fazendo uma analogia, né, em você desperdiçar energia. Por exemplo, eu moro em Barra Bonita e para eu ir de Barra Bonita a São Paulo, eu gasto um tanque certinho de combustível. Porém, se nessa viagem eu pegar e começar a entrar pelas cidades que estão no meu caminho, eu entro em Botucatu, eu entro depois em Sorocaba, dou uma voltinha nas duas cidades, paro mais em algum outro lugar, com certeza o combustível não vai dar para eu chegar até São Paulo como era previsto. Um tanque daria certinho de Barra Bonita para São Paulo. Mas como eu entrei em 2 ou 3 cidades, dei uma volta, dei uma passeadinha, gastei esse combustível. Então, na vida é igual. Se você desperdiçar energia, isso vai lhe faltar quando você precisar dessa força, dessa coragem para enfrentar o seu problema. E aqui no texto também fala das privações inúteis, né? A pessoa fazer privações de sono, de alimentos, de água. Isso judia o seu corpo e prejudica te prejudicam quando você vai enfrentar a sua prova, né? Macerações também, como está aqui no texto, macerações que é amassar, apertar, machucar, judiar da sua pele, judiar do seu corpo, também só vai fazer com que você adoeça, porque, por exemplo, todos os excessos, né? Todos os excessos, comer, beber demais, até passar mal, o que acontece? Você vai chegar na hora de passar pela prova e você está doente, você está adoecido. Então, você vai ter que passar por uma doença como prova. Ok, tá previsto essa doença como uma prova, mas você procurar doença através de torturas para o seu corpo é um verdadeiro suicídio. É verdadeiro suicídio. Então, a mensagem, né, desse texto que nós acabamos de ler é o seguinte: eu não sei quais são os seus problemas, as suas dificuldades atuais, mas eu posso garantir, através dos nossos estudos, que são grandes dificuldades, porque nossas provas não são fáceis. Então, não aumente as suas provas voluntariamente pelo mau cuidado do seu corpo, ou pelas torturas, ou pelas restrições, privações inúteis, que não levam a nada. Pensa nisso, pensa nisso. Passar pelas nossas provas já tem um grau de dificuldade grande. Então devemos estar
preservando a nossa energia, a nossa coragem, a nossa disponibilidade, a nossa saúde para passar por elas com dignidade e com resignação. E nesse momento eu te convido, meu irmão, minha irmã, para que nós façamos a nossa oração. É nesse momento que você deve dialogar com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão, e com Maria, nossa mãe. Fale abertamente num diálogo, numa conversa familiar. E além desses três seres superiores que estão conosco, também nós temos a nosso benefício os bons espíritos, nos acompanhando, nos ouvindo e nos orientando para que nós tenhamos a melhor escolha, o melhor encaminhamento das situações pelas quais nós vivemos. Devemos pedir também para que cada um de nós passe pelas provas que temos que passar com dignidade, com resignação e sem fazer com que essas provas fiquem mais difíceis de suportar. E uma das coisas que a gente percebe é quando a pessoa está passando por uma prova difícil, muitas vezes ela fica irritada, revoltada, deixa de ser aquela pessoa amorosa, deixa de ser aquela pessoa branda, suave. Então, nesse momento, dialogue com o pai, dialogue com a mãe, dialogue com o nosso irmão. Ou procure um amigo, ou procure um parente para dividir um pouco o seu fardo. Mas não se revolte, não se revolte contra Deus em momento nenhum. Ele é a inteligência suprema e se fez com que nós estejamos passando por essas situações, por essas condições, é porque tem uma finalidade justa e uma finalidade boa. Agradeço a sua participação. Não se esqueça de estar colocando como é que você está se sentindo. Eu espero que você esteja bem. Mas se você não estiver bem e quiser dividir a sua dor comigo, nós estamos aqui também para te ouvir. Agradecemos a Deus, a Jesus e a nossa mãe por mais esta oportunidade de vida. E lembre-se sempre, orar é a única maneira de você estar sempre bem. Um beijo do meu coração para o seu coração e até amanhã, se Deus quiser.